A vitória do Vitória sobre o Atlético Mineiro confirmou a posição do Fluminense como lanterna do campeonato. E a pergunta que não quer calar é: até quando o Fernando Diniz vai ser mantido no cargo? E nós tivemos informações novas com relação ao posicionamento da diretoria sobre uma possível demissão do Fernando Diniz. Além disso, tem notícias sobre protestos no CT. Então vem comigo para mais um Giro do Almoço. Meu nome é Julia Cunha e esse é a Jornada Catel 1902. Eu estou em um cenário diferente dessa sexta-feira, porque a obra da minha vizinha entrou em uma nova etapa nesse fim de semana, então tá bastante barulhento e eu tive que arrumar um outro lugar para poder gravar. Mas vamos aos assuntos, né? O que a diretoria do Fluminense precisa para demitir o Fernando Diniz? Segundo o Vitor Lessa, aquelas reuniões que a gente já tinha comentado que estavam previstas de acontecer com a direção e as lideranças do Fluminense, elas aconteceram e o Fernando Diniz ficou chateado por não ter a participação da comissão técnica nessa reunião. Não foi nada exagerado, mas ele ficou chateado pela comissão técnica ter ficado de fora, né? E qual é a visão do Fluminense hoje com relação a uma possível demissão do Fernando Diniz? Se no início da semana, após a derrota para o Atlético Goianiense, foi discutida a possibilidade de demissão do Fernando Diniz, esse cenário foi um pouco diferente após a derrota contra o Cruzeiro. Isso porque a diretoria considera que nesse jogo a equipe demonstrou algumas melhoras, o que reforça a ideia de que o Fernando Diniz pode ajudar o Fluminense a sair dessa situação. E essa é uma visão que não é só da diretoria, Mário, Fred e Angione, mas também de outros integrantes dessa cúpula do futebol que tem papel importante nessa tomada de decisão, né? Que tem influência nessa tomada de decisão. Aí eu vou abrir com vocês uma matéria publicada pelo Caio Blois no Trivela, que tem algumas outras informações que complementam as informações dadas pelo Lessa. A matéria é essa aqui, né? E ela já começa assim: Fluminense avalia trabalho, mas acredita em mudanças com Fernando Diniz. A diretoria não vê técnico como o único culpado pelo mau momento e ainda crê em evolução sob seu comando. O que dá um pouco tom do que a gente tem percebido, né? Do fato da diretoria não tá falando nada, o Diniz se sentindo seguro, aparentemente. Aí ele fala, né, que o Fluminense avalia que tá passando por um mau momento em 2024 e que precisa melhorar rápido, mas eu vou para essa parte aqui que tem algumas coisas importantes, né? O Fluminense vê evolução mesmo com derrota para o Cruzeiro. A derrota para o Cruzeiro não é vista como parâmetro para avaliar Fernando Diniz. Além dos muitos desfalques, a avaliação é que o Fluminense jogou melhor e que resgatou coisas boas do trabalho. O problema é o clássico contra o Flamengo. Só que isso quer dizer, então, que o Diniz vai ser demitido caso o Fluminense perca para o Flamengo nesse domingo? Não é bem assim. Mesmo diante de uma derrota para o Flamengo, é possível que o Diniz permaneça no cargo, a menos que essa derrota seja, assim, por um placar muito elástico, uma goleada. O que a gente espera que não aconteça, porque isso seria um problema ainda maior dentro da tabela, até porque o Fluminense perde não apenas pela pontuação, mas também pelo saldo de gols, que é muito baixo. E aí eu não tô mencionando nem a situação de rivalidade, tá? Porque isso aí já seria um problema ainda maior. Mas tem algumas outras coisas aqui que o Caio cita, que são importantes para a gente ter uma ideia da visão da diretoria, né? Mais do que o resultado, a diretoria avalia o desempenho da equipe. Em alguns jogos, até mesmo a comissão técnica concorda que o time foi mal, mas outras partidas são vistas como deslizes no percurso. Há um consenso que 2024 é aquém do esperado, ou seja, eles entendem que o Fluminense não está entregando o que deveria, mas o grupo montado para o estilo do Fernando Diniz não é nada convencional. Uma mudança precisaria ser mais profunda do que a troca de treinadores, o que não é comum, né, no Fluminense. O que a gente vem falando, né, realmente os problemas eles não estão só no Fernando Diniz, também tem muitos jogadores que vieram até nessa temporada e têm entregado muito pouco. Só que uma coisa que o Lessa mencionou ontem e que eu acho que precisa ser lembrado sempre é que o Diniz, apesar de não ser o único culpado, ele é responsável, né? Mas tem até uma outra coisa aqui interessante com relação a ver que não é só o Diniz esse problema. Ele fala que o Mário não é adepto a demissões, isso é coisa que a gente já sabe. Quem quiser depois ler mais um pouquinho sobre isso, fica aqui a matéria para vocês verem. Mas
A diretoria mantém a confiança em Fernando Diniz e o elenco dá respaldo. Apesar de em alguns momentos parecer que o elenco não está tão fechado assim, pelo menos entre as lideranças do grupo e o que o Fluminense percebe, imagino que até por resultados dessas reuniões, é de que as lideranças estão fechadas com o Fernando Diniz, então elas dão respaldo para essa continuidade. Só que ele fala aqui que esse é um dos motivos que a diretoria entende que uma mudança não facilitaria uma evolução. Ele coloca aqui, uma demissão do Diniz, por outro lado, pode acelerar a saída dos jogadores André, John Arias e até John Kennedy. Isso foi algo que eu achei bem curioso, até porque a saída do André e o John Arias a gente já está imaginando, independente dessa situação do Fernando Diniz, mas ele coloca aqui como um entendimento da diretoria, né, que isso aceleraria a saída desses jogadores. Mas apesar das lideranças estarem com o Diniz e, no geral, se considerar que há confiança no trabalho dele, a matéria também menciona que alguns jogadores estão incomodados com a questão de improvisações, então há incômodos de parte ali do elenco. Só que eu acho que para a gente fechar aqui essa matéria, tem esse ponto aqui que eu acho importante. Não é só a comissão técnica que está sendo avaliada. Por isso, o elenco sofrerá mudanças durante a janela de transferências. Em consequência, alguns jogadores podem deixar o clube. A diretoria, por outro lado, avalia que a culpa pelo mau momento não é apenas do comando técnico. Então, assim, esse é o cenário. Na minha opinião, bastante desanimador, porque não consigo imaginar hoje o Fluminense fazendo uma janela do meio do ano realmente sendo muito boa para poder consertar todos os problemas que nós temos dentro do elenco, em termos de desempenho. Não consigo ver também o Diniz fazendo as mudanças necessárias, e a verdade é que agora com a 10ª rodada, basicamente um quarto do campeonato foi embora, o Fluminense tem uma vitória ao longo de 10 rodadas, e a gente tem que correr, assim, infelizmente a gente não tá hoje no momento com o tempo de esperar as coisas se acertarem. A gente tá tendo que consertar o carro andando. Segurar o Fernando Diniz, apesar de eu achar que uma troca de técnico também não vai resolver as coisas rápido, não me parece que vai ajudar. Pelo contrário, no momento, pra mim, parece que vai só arrastar o problema por mais tempo, né? Mas comenta aí o que você acha, a sua opinião e também como você tá se sentindo nesse momento. Eu confesso que quanto mais eu olho pra tabela, quanto mais eu vejo resultados de times que estavam muito mal na competição e que estão ganhando, né? Enquanto o Fluminense não pontua, eu fico cada vez mais assustada e mais preocupada. E antes de a gente passar, né, para a parte dos protestos da torcida, eu vou pedir para você deixar o seu like. Sei que o momento é difícil para pedir like, mas isso ajuda o Jornada a crescer e a trazer cada vez mais um conteúdo de muita qualidade aqui para vocês. Se no geral os jogadores dão respaldo ao Fernando Diniz, do lado da torcida, a maioria hoje é a favor da sua saída do comando do Fluminense. E aconteceram alguns protestos no CT, vou mostrar para vocês imagens, já que o muro das Laranjeiras foi pichado. Essas imagens foram compartilhadas pelo Lessa, né? São algumas frases que foram escritas nos muros. Fora Douglas Costa, vai virar inferno, fora Diniz. E as torcidas organizadas estão planejando protestos antes da partida contra o Flamengo. Lessa chegou a falar que isso pode acontecer hoje pela manhã, até fiquei ligadinha, mas não vi nenhuma movimentação nesse sentido, ou até mesmo nesse sábado. Aqui, né, o Fora Douglas Costa, que eu acho que é geral, né? Sub-40, fazendo referência à quantidade de jogadores que a gente tem hoje acima da média de idade, vai virar inferno, fora Diniz. Enfim, assim, a situação tá bem tensa. E até tem uma outra foto que foi publicada pelo GE, né? Que é essa que vocês estão vendo, com o muro com as pichações pintadas. Segundo o GE, o próprio Fluminense tampou essas pichações na noite de ontem mesmo, quando aconteceram esses protestos. Mas, e é claro, qualquer movimentação de protesto que possa acontecer hoje, né? Vocês vão ficar sabendo com certeza no Giro do Jornada. Mas eu acho que é bem importante a presença da torcida para protestar no próprio Maracanã domingo, né? Domingo é um clássico. O clima vai ser bem pesado, mas é importante, né, que a direção veja que não é um movimento isolado, e sim que há uma revolta muito grande e que os torcedores de fato querem mudanças, né? Porque a diretoria segue sem aparecer e, enfim, eu acho isso terrível. Mas quem não puder comparecer ou não for por uma questão de escolha, domingo o jogo vai ser às 4 horas da tarde, vai ter transmissão da Globo e da Premier.
Você já sabe, o Jornada vai fazer a cobertura ao vivo, direto do Maracanã, e você pode acompanhar aqui no YouTube, então é só ficar ligadinho no Jornada. Enquanto eu estava gravando o nosso giro, saiu notícia de jogador que pode voltar para o Fluminense. Esse jogador é o Danielzinho. Segundo o Felipe André, da Rádio Bandeirantes, que cobre o Atlético Goianiense, o Danielzinho não permanecerá no Atlético Goianiense para a sequência, ele foi emprestado para eles pelo Fluminense, então ele volta para o Fluminense, onde tem contrato com a gente até o fim do ano, né? Ele não agradou a diretoria em 13 partidas disputadas. Confesso que pensando em renovação de elenco, não era essa a renovação que eu esperava. Já comenta aí se você é a favor do retorno do Danielzinho. Esse foi mais o Giro do Almoço. Espero na segunda-feira, 1 hora da tarde, reencontrar vocês aqui no Jornada com boas notícias. Então já aproveita para se inscrever aqui no canal. Tamo junto e saudações tricolores.